Boa noite. Boa noite. Vamos esperar todo mundo chegar. Olá, Natália Santana, entrando. Boa noite, seja Natália. bem-vinda. Seja bem-vinda. Marquinhos Ciclista. Bezerra. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Betinho Silveira. Olá. Seja bem-vindo, Betinho. Olá. Começando mais uma live do CR Casais. Amém. Mês de julho. Amandinha Guimarães. Seja bem-vinda, Amandinha. Maria. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, vamos entrando. Olá, Amanda Valdaí, Valdaí. Toda terça-feira, glória a Deus. Vamos aguardar só um pouquinho, irmãos. Todo mundo entrar. Thelma, seja bem-vinda. Pedrão Silveira. Pedrão, acho que é Pedrão. Pedrão Silveira. Né? Edler Cassiano. André Marinho. A Edna. Já com a gente. Pedro e Mara, de Porto Alegre. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Lá no extremo sul e aqui no extremo nordeste. Que coisa boa. Glória a Deus, amém. 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 Vamos orar, né? Para a gente começar, enquanto todo mundo está entrando. Priscila Martins, a Josi, Renan, Igreja Batista de Montserrat, glória a Deus, glória a Deus. Ivanise, Priscila, Douglas, sejam bem-vindos. Araújo, Larissa. Glória a Deus, vamos chegando e a gente vai orar, né, para começar esse momento aqui. Amém. Senhor, te adoramos, Pai, pelo teu amor incondicional por nós, Pai, pela tua graça misericordiosa, Pai, pela tua presença e infinita bondade. Deus de amor, Deus de poder, Deus maravilhoso. Pai, te agradecemos por estarmos aqui. Te pedimos a condução do teu Espírito nesse momento, Senhor, nessa live, Pai, para falar nada mais, Pai, do que os teus planos e o teu, Pai, propósito precioso para o relacionamento conjugal. Obrigado, Pai. Nos usa todos aqueles que vão estar conosco, Pastor Zé Edson e Edna, Pai, e abençoe, Pai, todos que vão estar nos ouvindo e participando com a gente nesse momento. Seja um momento de crescimento para todos nós, Pai. É para a honra e glória do teu nome que fazemos o que estamos fazendo aqui. Verdade, e é no nome de Jesus que te adoramos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Célia, Érica, Inês, Elda, Luciene, Edilene. Castro. Tatiane Castro. Quem é você, companheira? Oi, gente. Boa noite. Que prazer estar aqui mais uma terça-feira. Aqui com vocês, né? Eu me chamo Milena, uma discípula do Senhor Jesus, em processo contínuo de restauração, vivendo um dia de cada vez, lutando aí com a procrastinação, com o criticismo, com o desejo de mudar o outro, com a impulsividade, com a intolerância, com a impaciência e várias outras falhas de caráter. Meu esposo está ali mostrando o tempo, né? Se eu for falar aqui, o Senhor tem cada dia mais e mais confrontado, né? Jesus confrontado o caráter dele com o meu, né? Na verdade, eu com o dele. E à medida que eu olho para essa perfeição, né, divina que ele é, eu sou confrontada e sou estimulada, né, a realmente lutar, né, me coloco na frente do espelho e Milena, né, quer ser parecida comigo, então eu vou te revelar algumas coisas, minha filha, que me desagradam, né,
E assim eu vou lutando diariamente contra cada uma dessas, um dia de cada vez. Amém. E eu continuo me chamando Dário, um discípulo de Jesus, né, do Senhor Jesus, em processo contínuo de restauração, né, lutando aí com falhas de caráter, né, assim que entristecem o coração do Senhor, mas o seu amor incondicional e misericordioso me sustenta a cada dia, né? Amém. A luta aí contra o egoísmo, contra a vaidade, né, contra o orgulho e a autossuficiência, né? Tem luta na área da pornografia, né, da área sexual distorcida, pensamentos distorcidos sobre sexo, como também com a dependência química das drogas. Mas limpo de tudo isso, pela glória de Deus, vivendo só por hoje, um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, e podendo estar aqui com vocês, a Ruth e Eva, acho que é uma pessoa só, né? Lá de São Luís do Maranhão. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda. Né? Então, podendo estar aqui com vocês nessa noite, celebrando, né, agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, pelo dia de hoje, pelo momento de hoje. Então, hoje nós vamos começar o Celebrando a Restauração, né, que a gente chama de CR, né, a nossa sigla aí desse programa, né, que busca ajudar pessoas, né, a vencer seus vícios, traumas, maus hábitos, comportamentos compulsivos, celebrando a restauração, os 12 passos de restauração. E nós caminhamos aqui, né, no Celebrando a Restauração para Casais, que é um programa voltado para pessoas que querem crescer no relacionamento conjugal. Estamos impedidos ainda, né, ainda as restrições, né, dos encontros presenciais ainda são muito grandes. Então, por enquanto, não podemos estar presencialmente, mas estamos aqui através dessas lives, né, toda terça-feira, desde o mês de março, vivendo, né, um pouco daquilo que a gente vive nos encontros presenciais, trazendo aí, né, os planos, né, e testemunhos, planos de Deus para o relacionamento conjugal, né, o propósito do Senhor para o relacionamento conjugal, e trazendo testemunho. Muita gente já passou por aqui, abençoou a gente, trazendo testemunho de vida, né, de como o Senhor tem restaurado a vida de cada um e como isso impacta diretamente no relacionamento conjugal. Amém. Mônica e Sérgio de Pernambuco, sejam bem-vindos. Né, pessoal todo de fora. Mônica também sempre com a gente, glória a Deus. Amém. Keline também, eu vi ali, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Então, assim, no CR nós temos como hábito na programação, todo mês de janeiro e todo mês de julho, vivermos uma série, né? Então, nesse mês de julho, estamos vivendo uma série, o CR 12 Passos, né, vai começar também. E nós aqui no CR Casais também estamos começando a nossa série do mês de julho. E a nossa série intitulada A Prova de Fogo, o Desafio de Amar. É realmente inspirada, né, naquele filme, né, lá que eu já assisti, filme bem antigo, né, no início da minha caminhada, né, me impactou ainda certo dia desse, há umas 2 ou 3 semanas, no meio desse momento de isolamento social, assisti esse filme novamente, ou parte dele na realidade. Então, é inspiração, né, para viver transformação pessoal que pode refletir no relacionamento conjugal. Então a ideia, irmãos, dessa série, A Prova de Fogo, o Desafio de Amar, é abordar 4 aspectos aí que exigem de mim, né, exigem de mim como cônjuge, ou como aquele que anseia ser cônjuge, ou seja, estou me preparando para o casamento, né, então ele me estimula a viver o amor de forma contínua, né, de forma que isso possa refletir, né, e fortalecer o relacionamento conjugal. E a gente está brincando aqui com esse tema, ou seja, fortalecer o exercício do amor, fortalecer um relacionamento para que ele se torne a prova de fogo, né? Então, hoje nós vamos falar, vão ser 4 encontros, né? E hoje nós vamos falar sobre a fonte do amor, que é Jesus, é óbvio, né? E como nós podemos beber dessa fonte, ou seja, bebendo dessa fonte, nós podemos ter a compreensão verdadeira do que é o amor. Ou seja, conhecer o amor é só o amor de Jesus é que pode nos revelar isso. Então, conhecendo e bebendo dessa fonte, né,
nós vamos conseguir trazer e transbordar sobre nós desse amor e viver ele no relacionamento conjugal. Então, base de tudo, início de tudo, fonte do amor, relacionamento com Cristo. E é disso que a gente vai falar hoje. E nas próximas 3 semanas vamos falar de outros 3 aspectos, que é vivendo perdão, né? Depois vivendo unidade e depois permanecer. Então são 4 aspectos aí que com certeza são fundamentais, né? E a gente entende e compreende como fundamentos, né? Para que você e eu possamos exercitar o amor e aí deixar o nosso amor, esse amor transbordar dentro de nós, alcançando o nosso cônjuge, né? E aí, com certeza, se esses aspectos forem bastante assim praticados, exercitados e vividos de acordo com o instrumento da palavra de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, com certeza vai tornar o relacionamento à prova de fogo. Vamos conseguir passar pelas turbulências, pelas dificuldades que vão aparecer, né? Nós não somos de ferro, nós não somos de aço, somos seres humanos falíveis e precisamos da graça do Senhor, mas bebendo da fonte e vivendo, né, a prática e o exercício do amor nesses 3 aspectos, com certeza vai fazer a diferença, né, na minha vida e na sua vida. Então é disso que a gente vai falar. Então, assim, época de relacionamentos descartáveis, né, onde ter o direito de ser feliz predomina, né, de forma geral na humanidade, nas pessoas. Eu tenho o direito de ser feliz, eu quero ser feliz, né? Então esse direito, né, acaba refletindo nada mais do que as ambições egoístas, as minhas ambições egoístas. Isso me impede de viver de maneira plena e sublime o relacionamento conjugal que o Senhor planejou para mim, que é fundamentado na pessoa do Senhor Jesus. Então, em dias como esse, como acreditar, né, no casamento? Em tempos de relacionamento descartáveis, em tempo de ter o direito de ser feliz, como acreditar? Então, mais do que tudo isso, é buscar viver na prática, né, o que se promete com tanta paixão lá no início do casamento, né? Ou seja, lá no altar, ou então aquilo que eu planejei quando estive noivo, ou quando estava namorando. Então é tentar colocar em prática, é buscar colocar em prática o que se prometeu, né? Então, assim, aí a pergunta que se faz: como se manter, né, a prova de fogo, aquela declaração lá do início, né, que o pastor disse, ou o padre disse, ou o sacerdote, sei lá quem foi que celebrou seu casamento, ou quem ainda vai celebrar, ou seja, até que a morte nos separe, né? Como tornar isso a prova de fogo e deixar isso acontecer de verdade e viver até o fim, né? Até o fim, né? Então, nessa série, o objetivo da gente não é esgotar ou trazer solução para os seus problemas, né? Até porque os problemas são contínuos, as falhas de caráter são contínuas, mas na realidade é dar um estalo, né? Vamos tentar dar um estalo aqui para que você possa iniciar. Você, eu estou falando você, não estou falando o casal não, estou falando você, eu, pessoa, eu, Dário, né? Dar um estalo em mim, em você, para começar a buscar e viver um processo contínuo de restauração pessoal, que eu tenho certeza que quando isso acontece, não tenha dúvida, você que está me ouvindo, como eu não tenho dúvida, porque isso tem acontecido comigo, o impacto no relacionamento conjugal é imediato, né? E o crescimento, ele vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Então, hoje vamos falar sobre a fonte do amor. Semana que vem, dia 14, vamos falar sobre vivendo o perdão, né? Na semana seguinte, dia 21 de julho, vamos falar sobre vivendo unidade. E no dia 28 de julho vamos encerrar falando sobre permanecer, né? Permanecer em Cristo, para que o relacionamento conjugal seja fortalecido e a gente permaneça junto para a glória de Deus, né? Como prometido, né? Então, casamento, né? A gente aprende no CR que o casamento não é a busca incansável pelo par perfeito, não. Casamento é viver o que você prometeu, o que você vai prometer, ou seja, que você se comprometeu com o seu cônjuge, né, de buscar, viver e crescer, né, e viver um relacionamento saudável.
com aquele que criou o casamento no centro de todas as coisas, né? E olhando o modelo dele todo o tempo. Glória a Deus. Então, assim, e é isso que a gente vai falar um pouco de hoje. Já o pastor Zé Edson vai entrar com a Edna, né? E o que a gente está buscando viver neste dia de hoje, nesse encontro de hoje? É a fonte do amor de Jesus Cristo, né? Então, assim, e a gente tem que voltar lá para o princípio de tudo. O princípio de tudo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Perfeito, né? Mas o homem decidiu lá atrás quebrar esse relacionamento, ou seja, virar as costas para Deus, né? Então tudo se explica desde o princípio, com essa quebra desse relacionamento. Então o homem preferiu deixar de ser a imagem de Deus e busca ser o próprio Deus da sua vida, da sua história. Então essa quebra, né, que é a base de todos os relacionamentos, é que impedem homem e mulher de enxergar o princípio precioso do relacionamento conjugal. Um deles, que eu acho que um dos mais preciosos, que é a complementariedade. Ou seja, sem o relacionamento, a conexão com a fonte do amor, que é Jesus, que é o próprio Deus, né? Jesus fala, quando é abordado por um dos discípulos, eu quero ver a Deus. Aí Jesus fala, mas você não está me vendo. Então, se você está me vendo, você está vendo a Deus. Então a fonte e a conexão, onde surge todo o amor, o significado do amor é a pessoa do Senhor Jesus. Então, quando esse relacionamento é quebrado, esse relacionamento não existe, a minha conexão com o Criador, do qual eu fui feito à imagem e semelhança, e eu buscando ser o próprio Deus da minha existência, da minha história, isso me distancia dos relacionamentos e do principal relacionamento, o relacionamento que é a base social que Deus criou, que é o relacionamento conjugal. Então, quando eu não vivo essa verdade, essa conexão preciosa com o meu poder superior, eu me distancio e não consigo me ver como igual, né? Então, eu deixo a minha idoneidade. O que é idoneidade? Idoneidade é aquilo que eu nasci para ser. Uma pessoa idônea é uma pessoa que vive aquilo que ela nasceu para viver. Então, quando eu me desconecto do Criador, da fonte do amor, o que acontece? Eu não consigo ser idôneo, eu não consigo viver aquilo que eu nasci para viver. Então, como responsável pela minha esposa, no sentido de ser o cabeça da relação, não de autoritarismo, mas de companheirismo, né, de auxílio, de amor, né, diário, né, de viver o propósito do Senhor, eu não consigo mais. A minha esposa também, né, no propósito que Deus criou, na idoneidade dela, não consegue ser. Então, a gente aprende que quando isso acontece, a utilidade ela suplanta a idoneidade, ou seja, eu não vejo mais a minha esposa como ela foi criada, e ela não me vê para o que eu fui criado, e nós vemos um ao outro apenas como úteis, ou seja, eu só quero a minha esposa para aquilo que me é útil, e aí eu subjugo, e aí eu sou autoritário, e aí eu sou exigente, e eu não perdoo, e eu firo, e aí eu sou ferido. Então, a falta de conexão com o Criador remete a esse problema, que é o problema dos relacionamentos conjugais, a falta de compreensão, a não conseguir enxergar a complementariedade, que foi criada por Deus, que foi planejada por Deus. E aí, o pecado, ao entrar, ao danificar essa minha relação com o Senhor, ou seja, o afastamento que eu tenho com o Criador, ele não consegue, eu não consigo sustentar um relacionamento saudável, eu não consigo viver de forma prática aquilo que o Senhor planejou para mim. Então a queda, ela afetou todas as bases. Na verdade, a queda do homem, ela afeta a base de todos os relacionamentos, que é o relacionamento com o próprio Criador, e isso vai atingir de forma consequentemente todas as relações, especialmente o relacionamento conjugal. Mas principalmente a Tayane, o Senhor Jesus, Deus Pai maravilhoso, mesmo diante de um homem negar a existência de Deus, de quebrar esse relacionamento, de querer deixar
onde deixou de ser a imagem de Deus para querer ser o próprio Deus, a graça do Criador não deixou o ser humano nessa condição. E o que aconteceu? Deus concebeu um plano de redenção. E a presença de Jesus Cristo como Senhor e Salvador significa a possibilidade de um estado de não relação, ou seja, não relação com Deus, se tornar e se transformar no estado de relação com o Criador, Jesus, o caminho, a verdade, a vida, a glória de Jesus, o preço pago na cruz, né, nos traz a redenção, ou seja, não necessitamos mais viver a não relação e por meio de Cristo nós nos conectamos à fonte do Criador. E é isso, irmãos, que isso a gente tem buscado viver, né? Glória a Deus que não nos deixou, né? Planejou, concebeu um plano de redenção, enviou o seu Filho amado, e é na pessoa de Jesus, a fonte do amor, onde a gente pode encontrar, né, o que é de mais precioso, né, que é a graça, a misericórdia de Jesus, que transborda em mim e me faz olhar para minha esposa de uma forma diferente, me faz acreditar que é possível, a despeito das dificuldades dela, a despeito da minha, viver o até que a morte nos separe. É possível, aleluia. É possível. Né? E a gente está falando de amor, irmãos, não é de sentimento. Sentimento é algo que é distorcido no meu coração. Meus sentimentos, eles me levam para tudo quanto é lugar. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Então hoje eu amo, amanhã não amo mais. Que história é essa? Não, o amor de Jesus, precioso e poderoso, me faz viver de forma prática aquilo que ele planejou. E a minha esposa vai falar rapidamente aqui, antes de chamar o pastor, um pouco daquilo que a gente tem vivido nesse sentido, né? Oi, gente. Então, dando continuidade, né? Para quem entrou depois, se eu me apresentei, eu me chamo Milena, né? Para quem não conhece nossa história, no início do nosso casamento, nós já começamos com uma grande dor, né? O Dário, dependente químico das drogas, então nos casamos já vivendo toda aquela tortura, a palavra é essa, inferno mesmo, assim, de tanta coisa ruim dentro, né, da nossa casa, do nosso casamento, né, da nossa vida. E assim, por mais que durante o namoro eu soubesse, né, da dependência química dele, até então, assim, da maconha, e no início do casamento, né, descobri também a cocaína, mas mesmo namorando eu sabia também que ele tinha já provado disso, usado, fazia uso disso, mas eu pensei que voltando para ele, estando com ele, as coisas iam ficar bem, né? Nosso casamento foi muito conturbado, né, por tudo isso, e tinha tudo realmente para ser aquele casamento fadado ao fracasso, né, falido, porque o marido dependente químico, ele não é só a dependência química, né, vem a agressão, vem a falta de liderança no lar, né, vem o abandono, né, abandono do lar, vem as palavras, né, de agressão, tudo que uma mulher, vem a traição, né, então tudo que uma mulher não deseja passar um dia, né, eu comecei a viver exatamente no início do meu casamento. E até então eu conhecia do amor de Jesus, né, de ouvir falar. Fui criado num lar católico cristão, né, cristão católico, e ouvia falar desse Jesus, né, daquele menino humilde, né, filho de Deus, redentor, salvador, né. Mas até então, diante de toda aquela situação que eu vivia, eu não reconhecia ele como poderoso, com poder, como fonte realmente inesgotável de amor para mudar a minha situação, a minha história, né? Meu casamento, a vida da minha família. E meados dia 15 de outubro de 2009, através do meu cunhado,
falou desse Jesus de forma preciosa para mim, pra gente, eu entreguei a minha vida a esse Jesus. E a partir de então, algo sobrenatural começou realmente a mudar no meu coração, né? Eu posso dizer hoje que antes eu ouvia falar, né? Antes eu conhecia de ouvir falar. E de 10 anos para cá, os meus olhos realmente o veem, né? Eu passei a me ajoelhar, eu passei a ler a palavra dele. E é dessa forma, né? Muitas pessoas às vezes perguntam: Milena, como assim? Como é buscar esse amor, essa fonte inesgotável de amor? Como é caminhar com esse Jesus, né? E eu costumo dizer que é obedecendo a ele, é se submetendo a ele, né? Deixando ele tomar conta da situação. E esse Jesus começou a transformar a minha história, transformar, em primeiro lugar, antes da minha história, o meu coração, né? E a minha ânsia, né, a minha angústia era que algum tratamento, algum AA, né, algum hospital, né, algum outro homem, algum Ronda do Quarteirão, né, algum líder religioso, um padre, um pastor, sei lá, mudasse, né, o meu marido. E ao conhecer esse Jesus, começar a me submeter a ele, a me ajoelhar diante dele, a chorar na presença dele, a me relacionar com ele, né, abrir a palavra dele, algo sobrenatural começava a acontecer dentro de mim e eu não mais me preocupava em duvidar, eu não duvidava mais do meu amor pelo meu marido e querer mudar o meu marido. Ele me enchia do amor dele, da presença dele, né, do poder dele, e algo sobrenatural começava a brotar do meu coração, né? Aquela mulher que tinha muito ódio, tinha muita raiva, né? Não via mais sentido viver casada, né? Já tinha sofrido tudo que uma mulher pôde sofrer, né? Essa mulher começava a se transformar de um amor, né? Se encher de um amor genuíno, cheio de graça, que me fazia olhar para ele com misericórdia, né? E diante de tudo que ele já tinha feito, né? E ainda continuava fazendo, né? Jesus me tocava meu coração e dizia: minha filha, misericórdia dele, né? Tenha misericórdia da vida dele. Eu não tive da sua, né? Porque assim, o Senhor Jesus começava a me confrontar aí no CR, né? Através do Celebrando Restauração, vivendo um processo de restauração, ele começava a me mostrar o quanto eu, Milena, precisava ser transformada, né? Eu, Milena, era quem necessitava da graça dele, da misericórdia dele, né? Para poder viver casamento. Eu não só deveria orar pelo meu marido, né? A hora que eu escutava muito: tu tem que orar muito, mulher, tu tem que orar muito por ele. Esse homem tu tem que orar muito, mas ao mesmo tempo ele dizia: minha filha, ore mais, né? Permita que eu restaure você, né? Você precisa ser restaurada, você precisa ser transformada, você precisa conhecer de verdade o meu amor, porque conhecendo desse meu amor, bebendo dessa fonte, você vai conseguir viver, né? Você vai conseguir se relacionar com seu marido, conseguir ser mãe, conseguir ser irmã, né? Conseguir ser filha de verdade, né? Em vários outros âmbitos da sua vida. Então foi isso que aconteceu, gente. Jesus entrou, né? Eu me deixei ser levada por esse amor, por essa fonte inesgotável de amor. E cada vez mais que eu conhecia da palavra, né? A palavra de Deus em nenhum momento mostra esse Jesus que passou por aqui num tapete vermelho, né? Sendo o príncipe, recebendo, sendo servido, né? Pelo contrário, eu começava a entender que se eu queria esse Jesus para minha vida, né? E me entregava a ele, eu passava a entender que eu tinha nascido era para servir.
Eu tinha Aleluia. nascido era para amar, né? Em vez de eu esperar ser amada pelo meu marido, eu teria que amar o meu marido, né? Eu teria que entender e o quanto tudo isso até hoje, né, reflete esse amor no nosso relacionamento. São lutas diárias que todo casal tem, mas quando Jesus está no centro, né, conhecendo a pessoa de Jesus, eu posso falar de mim, né, imediatamente o caráter dele é confrontado com o meu, e aí eu olho, será que Jesus faria isso? Será que Jesus não suportaria? Será que Jesus criticava dessa forma? Será que Jesus não amava, né? E ao longo desses 10 anos, o que eu posso comprovar é que o amor, o verdadeiro amor, né, lança fora todo medo. O verdadeiro amor, ele restaura vidas, Aleluia. ele transforma aquilo que é impossível, ele torna possível, ele constrange corações, né? Ele sara, né? Ele restaura. E para a glória de Deus, é isso, tá aqui o marido, né, que eu tenho hoje do meu lado, né? Porque simplesmente eu não desisti. Jesus, né, me ensinou através da morte dele e da ressurreição dele naquela cruz, aquele plano perfeito de Deus através da vida dele, eu pude descobrir uma novidade de vida, né? Não é do jeito que o mundo ensina o amor, é do jeito que Jesus ensina, porque ele é que é a verdadeira fonte do amor. Glória a Deus, aleluia. E eu sou grato a Deus demais por isso, né? Ninguém resiste ao amor genuíno, verdadeiro, o amor que brota da fonte que é Jesus Cristo. Né? Glória a Deus, e hoje a gente vive em restauração, um dia de cada vez, porque as lutas são grandes. Sim. Né? As falhas de caráter são latentes, mas até que a morte nos separe, em nome Amém. de Jesus, pela graça dele. E agora vamos chamar um casal que vai nos abençoar agora aqui, de forma preciosa, mais ainda. Amém. Estamos aguardando. Olá! Olá! Boa noite! Lindo! Nos ajeitando aqui para a cabeça caber. Cabeça caber, né? Boa noite a todos. Eu continuo me chamando Edna. E eu, José Edson. Glória a Deus. Pastor e Edna, glória a Deus pela vida de vocês. E agora a gente quer ouvir vocês para falar, né, sobre como a plenitude do amor de Cristo pode me impulsionar, né, impulsionar o meu cônjuge a viver verdadeiramente o amor, né? Aquilo que a gente promete, né, no início de tudo, né? Amar até o fim. Olha, eu recomendo assistir o filme, né? Eu já tinha assistido uma vez, ele é de 2008, ele é um pouco antigo, mas eu e o Zé assistimos novamente hoje. Eu recomendo, se você vai participar das nossas lives pelas 4 terças-feiras, 3 terças-feiras, né? Contando com hoje 4, vale a pena assistir, né? Porque o próprio nome do filme fala prova de amor, né? Quer dizer, Prova de fogo. Prova de fogo, né? Quer dizer, você tem muitas fogueiras para você ultrapassar para o forever, para o para sempre, para que até a morte nos separe. Gente, até a morte nos separe é muito tempo, não é pouco tempo, né? Então a gente tem muitas coisas para participar de uma vida a dois, né? No filme lá, o cara, eles chegaram a se desrespeitar, né? Um ao outro, né? Eu acho que a Milena e o Dário têm um testemunho antes de Cristo, né? Que relata bem o filme, né? Só que ele usava pornografia, não usava drogas, né? E aquilo foi afastando os dois um do outro, e é aquilo que acontece na realidade. Vai chegar alguém lá no banco, lá no escritório, em outro lugar, que vai ver como você está triste, né? Que coisa! Ah, eu estou muito triste. Ai, como eu sou ouvida e admirada, como eu não sou pelo meu marido. Né? Então, o filme vale a pena, se você vai seguir as nossas lives, essas terças, vale a pena assistir, né, bem? E é bom você saber que, apesar do nome parecer assim, será que é real?
eu diria que é real no sermão de Jesus, quando ele vai falar sobre casamento. Lembra? Os camaradas foram questionar Jesus sobre se era possível se divorciar, se não era possível se divorciar. E Jesus diz assim, rapaz, vocês não leram as escrituras, não? Será que vocês não sabem o que está registrado? Que o Criador fez desde o princípio homem e mulher, e disse, você deixa pai e mãe, você vai se unir, vocês vão se tornar uma só carne, uma vez que já são dois, mas agora são um só. Ninguém separe o que Deus uniu. Amigo, Amém. esse tipo de união é no fogo mesmo. Ninguém separe o que Deus uniu. Aí a grande pergunta sempre é, foi realmente Deus que uniu? Ou foi aquela tua vontade desenfreada, aquela paixão, aquela coisa que toma conta da emoção? Porque casamento, do ponto de vista cristão, ele não se mantém só pela emoção. Ele se mantém pelo nosso compromisso com Jesus. É por isso que Jesus fala bem claro. Vem cá, não foi Deus que fez assim? Então ninguém pode separar. Será que o compromisso não é mesmo com Deus? Aí eles perguntaram, mas Moisés, os caras buscaram uma saída, né? Mas Moisés não disse que podia haver divórcio? Aí Jesus diz, Moisés permitiu o divórcio como uma concessão, pois o coração de vocês é duro. Nunca foi plano de Deus divórcio. Moisés permitiu pela dureza. Estava faltando fogo para derreter o coração dos camaradas. Eles não estavam se submetendo ou entendendo o que Deus tinha planejado para o casamento. E é importante que você saiba disso, né? Então, eu digo assim, eu tenho tanto receio de casar alguém que eu digo, eu não caso mais sem eu pelo menos dizer para ele. Eu não fiz a sala de noivos pensando tanto nos noivos, eu fiz pensando em mim mesmo. Eu não quero pedir a bênção de alguém que eu não disse para ele o que é um casamento, como é uma coisa que começa linda, maravilhosa, abençoada, mas a caminhada é séria. Ela precisa se olhar para Jesus todo o tempo, todo dia. Porque para me tocar a minha vida, eu preciso disso. Eu quero que você entenda. Quando a gente vive como igreja, ensinando você a abrir a Bíblia, fazer o seu mapa, é porque, querido, assim como você toma café, almoça e janta para manter esse corpo, né? Você, para manter as relações suas com Deus e com o seu próximo e com a sua esposa, você precisa voltar à palavra, voltar ao livro. E quando Jesus fala sobre casamento, ele diz exatamente assim, olha, isso foi uma concessão. Eu lhes digo o seguinte, se alguém se divorciar da sua esposa, só poderá fazer por causa de imoralidade sexual. Não tem outra forma, a não ser que tenha adultério. Os caras ficaram tão impressionados que eles disseram assim, se essa é a condição do homem com a sua mulher, é melhor não se casar. Os caras afrouxaram, viram que o negócio era fogo. E era fogo mesmo. Prova de fogo. É prova de fogo mesmo, né? Então, não tem... Aí ele diz assim, e os discípulos disseram, se é assim, melhor não se casar. Nem todos, disse Jesus, têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Nem todos. Tá certo? Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Então, amigo, para viver um casamento, é preciso pedir ajuda de Deus. Todo tempo, toda hora. Mas não é só para lidar com a esposa, não. Não é só a esposa para lidar comigo, não. É para na hora da gente lidar, por exemplo, com um bicho chamado dinheiro. Porque se nós nos casamos, nós agora somos uma só carne. Não tem essa história, é meu, é teu. Não, não. Se é casamento, tudo é nosso. E se tudo é nosso, tudo nós precisamos conversar. Tudo nós precisamos... mas
pastor, eu ganho 10, minha esposa ganha 2. Esse é o problema. Se vocês não entenderem que se vocês estão casados, vocês ganham 12 e ponto final, e nós vamos resolver em cima de 12, então nós vamos começar a destruir o fogo do negócio. Aí vamos botar fogo no negócio, porque um tem um poder maior do que o outro. Então, é em cada detalhe. Na hora dos filhos, né? Como é que nós vamos orientar os filhos? Nós precisamos sentar, porque senão se torna fogo mesmo. E o grande drama é aquele velho princípio, o sendo dois, se tornar um. E só quem junta dois metais dessa forma, sabe o que é? É o fogo. É só o fogo. Mas não é só aquele fogo caliente da paixão, da hora do sexo. Não, 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 cara. O fogo para os metais, eu lembro que lá em Israel eu fui numa loja de diamantes e de ouro, dessas coisas, para ver a fundição. Gente, o calor, o negócio. É um negócio impressionante. Tem coisas que só o fogo pode fazer. E muitas vezes, para juntar duas pessoas, é como se fosse um teste de fogo, mas que nós precisamos saber que nós dois vamos passar por isso. Não é somente eu, não é somente Edna, né? São dois metais diferentes, pensa aí, para tornar um só. Uhum. Então, o ouro vai abrir mão do seu brilho dourado, a prata do seu brilho prateado, e nós vamos encontrar um meio termo, né? Mas esse meio termo, o ouro diz assim, mas eu gosto tanto de ser dourado. Ela vai dizer, eu amo. E você sabe, na vida tem gente que gosta de tudo dourado, e tem gente que gosta de tudo prateado. Imagina na hora do casamento. Nessas coisas é onde a gente faz o teste de quanto nós estamos entendendo que não é para prevalecer o dourado ou o prateado, é para prevalecer a direção do Senhor, que os dois devem se tornar um só. Algumas vezes pode até parecer mais dourado, algumas vezes vai parecer mais prateado. Quantas coisas eu prefiro, se Edna fosse a prata, eu prefiro que apareça muito mais o dela do que o meu. Existem muitas áreas que eu digo assim, quando eu chegava nos lugares, começando o meu ministério, todo caladinho, eu dizia, amor, você tem que tomar a frente, você tem que... Porque Edna é toda relacional, toda extrovertida, toda cheia de brincadeira, de graça, né? E eu sou mais introspectivo. Então, eu digo, você tem, começa, faz a festa, bota todo mundo no lugar, e depois que a coisa já estiver um pouco mais séria, você passa para mim. Então, isso que o Zé está falando, eu acho muito importante até que muitos casais ouçam mesmo, né? Porque eu preciso ser eu, né? O Zé precisa ser ele, né? A gente não deve nem pode abafar um ao outro, né? E isso é uma coisa que sempre me encantou no Zé Edson. Ele sempre me permitiu ser extrovertida, né? Sempre me permitiu chegar nos lugares falando alto. Acho que me identifico muito com a Milena, né? Eu até com incentivo. gestos e tudo, né? A gente se identifica muito. E o Zé nunca me podou, né? Então, eu percebi que eu poderia contribuir, não só no ministério, mas dentro de casa, né? Na criatividade, na hora da rotina das crianças, né? Fazer alguma didática, né? Então, era comigo. Na hora que o Zé chegava com uma outra função, era com ele, né? Então, o casamento é uma parceria, né? Então, são os dois diferentes para ficar um só, mas para poder ter a permissão de exalar o perfume de Cristo sem se anular e estar juntos para poder ser vitrine, né? A vitrine que Deus precisa, que é o casamento, né? Acho que o grande trunfo de Deus foi criar os diferentes para viver
juntos, né? Quando os diferentes descobrem que são diferentes e não querem, né? Então não deveriam ser casados, porque a gente já casa diferente, né? Homem e mulher, cabeça de homem, cabeça de mulher, né? Então nós já somos incompatíveis, né? Não existe compatibilidade. É um pedaço de abacaxi com um pedaço de pera, de manga. Não vai ajustar. Mas é aquilo que o Dário e a Milena já falaram, né? Com a presença de Deus, né? Por isso que a gente trouxe aqui também uma passagem bíblica que eu acho que é clássica, né? Mas ela deve fazer parte da nossa vida, que é o 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios tem que sempre vir para a nossa mesa. A gente tem que saber que aquele é o amor de Deus, né? É um amor que eu não tenho, mas eu busco, né? Então, esse amor, ele é trazido todo o tempo nas nossas leituras. Vez por outra, a gente está lendo, a gente está conversando sobre ele, né? Então, esse 1 Coríntios 13, a gente devia decorar, né? Porque é o amor de Deus que deve permear essa relação duradoura, né? Lembre-se que até que a morte nos separe, tem gente que morre cedo, né? Mas tem gente que vai viver até 90 anos, né? Então, é muito tempo, né? Para viver nas brigas, nas lutas, né? A gente tem que entrar num momento onde que a gente vai viver essa felicidade que Deus E, de novo, quer que a gente viva, né? porque o 1 Coríntios fala de um amor de Deus puro, pacífico, longânimo. Mas esse é o modelo que eu tenho que ter. É com Jesus que eu tenho que aprender. O padrão, né, pastor? É o padrão a ser seguido, né? Então, esse é o padrão, né? Então, é por isso que o que é que o Salmo 127 diz assim, ó, se não for o Senhor para edificar a casa, não adianta trabalhar na construção dela. Se não for o Senhor que proteja a cidade, não adianta os guardas ficarem vigiando. Então, fantástico. Ou nós admitimos que nós somos eternos dependentes de Deus para mantermos esse casamento, e eu quero dizer eternos. Não interessa. Não é porque nós estamos com 40 anos de casados que alguma coisa vai... Eu quero dizer que agora a gente depende mais, porque agora começa aquela fase de algumas coisas que a gente fazia e não consegue mais fazer. E conviver com faltas é pior do que conviver com abundância. Tá? Então, é preciso saber começar, é preciso saber viver o meio do casamento e é preciso também saber terminar. Porque já pensou como seria terrível se Jesus descesse daquela cruz e não morresse por você e por mim? Ai, meu Deus. Coitada de mim. Horas que é Verdade. trancando os dentes, dizendo, não entendo, Senhor, não sei, eu me rendo, e eu digo para as pessoas, pensa um caba com a cabeça dessa, quanta coisa quase não cabe aqui para encaixar. Imagina na hora de ter conversa, de ter razão, de saber defender, né? Então... Pastor, só para trazer um pouco aqui, mais uma pergunta. Né? João 15,5 fala que sem Jesus, ele fala para a gente, né? Sem mim vocês não vão poder fazer nada. Então, assim, o que o senhor diria para aqueles que talvez estejam buscando beber de outras fontes, né? Sei lá, humanas, ou de qualquer outro lugar, para tentar talvez salvar o casamento ou despertar algo diferente no casamento? A minha sensação é que, assim, elas são todas temporárias. É assim, vamos para uma viagem. Ok, mas quando volta da viagem? Vamos jantar fora. Ok, pode jantar fora. Mas se nós não nos respeitarmos, se nós não nos perdoarmos, se nós não planejarmos até a ação em conjunto, para onde vamos? Porque tem hora que é assim, cara, quem tem o dinheiro e que manda
vai dizer assim, ah, Paris é maravilhoso, mas às vezes a outra pessoa não gosta daquele estilo, mas o cara pensa que porque está levando para Paris, não é assim. O caso... Ei, pastor, Oi. eu digo para Milena, ó, a gente vai jantar fora, mas eu vou estar lá, viu? Então, Misericórdia, o né? fato é que nós combinamos porque é para ver o que é o melhor. Ou se não for assim, vamos pelo menos dizer assim, pronto. Essa semana você diz, ou semana que vem eu posso escolher. Eu acho que às vezes também o casal, né? Talvez eles precisam de uma ajuda de fora, né? Uhum. Talvez eles estão tão envolvidos, eu entendi que talvez o Dari queria uma direção, né? Talvez o casal está tão envolvido na mesmice deles, nas mazelas, né? Não estão fazendo a cariação, estão fazendo... Deixou virar uma rotina cansativa. Tá, então, às vezes a gente nos procura, né? Às vezes procura um casal referência, né? Porque às vezes uma palavra dita fora do contexto, né? Pode ajudar também aquele casal que está vivendo num conflito, mesmo cristãos, né? Vivendo num conflito que eles não conseguem sair daquilo ali, entendeu? Então, eu acredito em terapia cristã, eu acredito muito nisso também. E até o GR, se abrir com alguém, né? Às vezes, sozinho, a pessoa não consegue sair do engodo, né? Se você está no GR, você tem que abrir o coração com o líder ou buscar ajuda. Sempre tem outros que podem nos ajudar. Nós fomos ajudados. Nós fomos ajudados. Hoje, nós podemos ajudar outros. Lembra, no caso do filme, quem ajudou? O pai. O pai. Ele abriu. Porque a primeira coisa, você tem que abrir a dificuldade. A gente aprende no CR. Enquanto você não abrir, que está na luta, que está difícil, que não estão conseguindo... Sair da negação. Né? Vocês vão sair da negação. Você vai viver... Fantástico, fantástico. Vai passar a vida quebrando cabeça. Vai passar a vida se desrespeitando, se agredindo, não conseguindo... Não, meu filho, peraí... eu não sou Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu digo que eu temo ao Senhor, então eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ouvir meus irmãos, né? Então, ele buscou ajuda. E o pai foi lá e fez o desafio dele fazer. Ele achou uma loucura. As coisas de Deus, muitas vezes, elas são loucura. 40 dias, pai. O nome do filme é Prova de Fogo. Prova de Fogo. 40 dias. Obrigada. E eu lembro que quando chegou na história de fazer a festa, ele diz assim, ó, faça o melhor, prepare um jantar, faça uma coisa... E ele dizendo assim, caramba, a mulher só tratando mal, e ele semeando. Às vezes... alguém tem que demonstrar esse amor, investir, porque aquilo também já estava, porque o relacionamento já devia vir se estragando. E aquilo que a Milena falou é importante também, né? Que depois que ela deixou Jesus entrar, né? Ela começou a ter uma atitude, né? Orar pelo Dário, né? Aceitar o marido dela, né? Pedindo a Deus, crendo que Deus podia transformar, né? Aquilo que acontece no filme, né? Ele se encontra com Jesus e a gente vê ele se ajoelhando, né? Quantas vezes a gente se ajoelha e ora pelo nosso casamento? Né? Quantas vezes a gente pede para Deus sabedoria e vai para a palavra? Né? Quantas vezes a gente recua, se cala ou a gente bate boca? Né? Então, para viver essa prova nesse casamento, para a vida inteira, né? A gente, como o Dário mesmo disse, se for só a emoção, né? A gente um dia não vai estar bem do fígado, né? Um dia a gente não vai estar bem da cabeça, né? Então, eu amo quando eu estou bem, né? Então, por isso que a gente parece que é uma frase de efeito, né? Mas é uma frase que você tem que acreditar. Amor é uma decisão, né? A gente decide amar o outro. Quando a gente fala, não amo mais, então você nunca amou, né? Porque o amor de Deus não acaba, né? Quando ele é convidado para estar conosco, ele não acaba.
né? O amor de Deus é para sempre. Então é desse amor que eu confio, que eu estou amando o Zé até que a morte nos separe. Porque não é o meu amor. Esse amor não tem suficiência. Ele não é suficiente, né? Para poder viver. Na realidade, acaba direcionando, né, Ed, no amor para outra pessoa, né? Não é que acabou, eu direcionei para outra pessoa, exatamente. Então, eu queria só, como eu sei que o tempo já está adiantado, lembrar do texto de Tiago, capítulo 4, né? De onde vêm nossas lutas, nossas brigas que existem entre vocês? Versículo. Elas vêm dos maus desejos, né? Que estão sempre lutando dentro de vocês. Às vezes a gente culpa o outro, às vezes a gente culpa alguém de fora. Não. A Bíblia diz que está dentro do teu coração. Enquanto você não sair da negação, enquanto você não se olhar no espelho, olhar para você e dizer, eu tenho que mudar isso daqui. Lembra? Ele, se você ele reconheceu a luta dele com pornografia. E era a luta dele com pornografia que maltratava ela. Ela chegava em casa, via o cara doido por isso e não procurava ela. E até para continuar o versículo aqui, amor, que é muito interessante, né, do Tiago. Vocês querem muitas coisas, mas não podem tê-las. Estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Que passagem fantástica, né? Passagem cheia de e às vezes você está lutando pela sua carreira mais do que pelo seu casamento, mais pelo seu filho do que pelo seu marido, né? Mais pela sua vida profissional do que pela sua relação com o seu marido. Oh, querido, eu já vi tanta gente profissionalmente bem-sucedido e dizendo assim, eu daria tudo, pastor, agora pelo meu casamento. Sim. Eu já vi gente rica pensando em suicídio, porque não soube. Então, juízo. A prova de fogo é, acima de tudo, sintonia com Jesus. Ele há de... Amém? Amém, pastor. Amém. Isso dá um testemunho. Aqui em casa era a pornografia movida pela droga. O negócio era estourado aqui. E quando Jesus entra, meu amigo, não tem como. Ninguém resiste ao amor. Ninguém resiste ao amor. Verdade. E eu queria que todos nós que estão nos ouvindo, né, eu queria que deixar esse testemunho. Nossa vida, né, no início, nosso casamento. Eu até hoje, assim, de todos que o Senhor já apresentou ao nosso redor, né? Às vezes diz, Milena, muitas mulheres ficam com raiva de mim, porque dizem assim, mulher, tu não tá entendendo a minha dor. Mulher, eu tô entendendo a tua dor. Não é porque diante do tamanho da dor que eu vivi, eu acho que essa ainda não se compara à minha dor. Então, se foi possível, se Jesus transformou a minha desgraça, a minha dor, ele é capaz de te, né, ajudar a também vencer e conseguir a transformar. Né? E nada se compara também a dor. Eu já disse para o Dari e para a Milena, e vou repetir aqui na live, né? Deus converteu um casal como vocês para dizerem ao mundo inteiro que é possível, quando entra Jesus, essa mudança, né? Eu dou graças a Deus pelo testemunho de vocês. E eu quero dizer para você assim, e tem uma coisa que você precisa ler de vez em quando, a história de Jesus indo para a cruz. Para o Calvário. Leia, para você entender. É esse amor que ele teve por você, por mim. É esse amor que nós precisamos praticar. Amém. Se nós queremos. E a minha dor e a dor da minha esposa não se compara à dor que Jesus esperava Jesus lá naquela cruz e que ele caminhava por amor a mim e você. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Bom demais, bênção demais. Saio recurvado
né, daqui com tanta palavra de sabedoria, pastor. Amém. A palavra de Deus dita e aberta aqui para a gente. Glória a Deus. A todos, continuem. Próximas 3 semanas, a prova de fogo, o desafio de amar. Até a próxima terça.